E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Toin. É nóis, tamo junto. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal, clica no sininho para estarem recebendo notificações de novos vídeos. Bora pra aula! Bom pessoal, a aula de hoje é sobre o material apostilado de matemática do terceiro ano do ensino médio, que foi disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso lá na plataforma Aprendizagem Conectada. Se você está com material impresso ou no formato de PDF aí, digital mesmo, vamos acompanhar aí, tá, a aula com o professor Toin. Bom, como de costume, cabeçalho, e aí vem unidade 2, área de matemática. Então, o material da 7ª semana, ele está trazendo o tópico relacionado a noções de matemática financeira. Então, primeiro aqui, para ter noção de matemática financeira, nós temos que ter uma noção básica de porcentagem. Relatos históricos datam que o surgimento dos cálculos percentuais aconteceu por volta do século I a.C., na cidade de Roma. Nesse período, o imperador romano decretou inúmeros impostos a serem cobrados, de acordo com a mercadoria negociada. Um dos impostos criados pelos chefes romanos era denominado centésimo, rerum venalium, e obrigava o comerciante a pagar 1 centésimo pela venda das mercadorias no mercado. Naquela época, o comércio de escravo era intenso e sobre as vendas era cobrado um imposto de 1,25 avos, ou seja, a cada 25, o imposto tinha que pagar 1 de imposto, tá? Os cálculos eram feitos sem a utilização do símbolo de porcentagem, como é reconhecido hoje, realizados de forma simples, com a utilização de frações centesimais. Por exemplo, na cobrança de um imposto no valor de 6 para 100. Não, aqui está dizendo o quê? 6 por 100. Ou seja, a cada 100 tem que pagar 6 de imposto. Ou seja, a cada 100 reais, 6 fica lá de imposto para o império, da comercialização. Eles cobravam 6 centésimos do preço do produto, isto é, dividiam o produto em 100 partes iguais e pegavam 6 partes. Basicamente, o que é feito hoje sem a utilização de calculadoras. A intensificação do comércio por volta do século XV criou situações de grande movimentação comercial. O surgimento dos juros, lucros e prejuízos obrigou os matemáticos a fixarem uma base para o cálculo de porcentagem. A base escolhida foi o 100, ok? Então, tudo que você tiver, você divide por 100 e aí em cima dessas divisórias em partes iguais, em 100 partes iguais, o que você vai fazer? Aí você vai juntar 2, 3, 4, 5% e assim por diante. O interessante é que mesmo com essa evolução, o símbolo que conhecemos hoje ainda não era utilizado pelos comerciantes. Muito menos documentos encontrados e registrados apresentam uma forma curiosa de expressar porcentagem. Os romanos utilizavam os algarismos do seu sistema de numeração, seguidos de sigla como P, de cento, e PC. Por exemplo, a porcentagem de 10% era escrito na forma 10, o X aqui, 10% ou 10PC. Tá? Eles usavam esse símbolo, não é o símbolo, aqui o símbolo que nós usamos hoje aí, é esse daqui, para identificar, e representar porcentagem. A crescente utilização da porcentagem no comércio e suas inúmeras formas de escrita representacionalmente originaram o símbolo que hoje conhecemos, esse daqui que representa a porcentagem. A expressão porcento vem do latim porcentum, que quer dizer porcento. O símbolo é uma deturbação da abreviatura ciento,
usado pelos mercadores italianos do século XV nas suas transações. E parece, pela primeira vez, em 1685, num livro francês, tá? O Guia do Comerciante. Atualmente, a porcentagem é estritamente, né, importante para a matemática financeira, dando suporte às inúmeras movimentações financeiras, na representação do mercado de ações envolvendo as operações de compra e venda, na construção de gráficos comparativos, qualitativos e quantitativos, na construção, né, alíquotas e diversos impostos, entre inúmeras outras situações. Nós vamos ver aí, pessoal, a porcentagem ela vai ser sempre numa forma, né, de fração, tá? Por cento, ou usado, né, decimal ou por símbolo. Então, a gente vai representar a porcentagem de três modos. Nós vamos representar ela na forma de porcentagem, né, seguido do símbolo, na forma centesimal, escrita na forma centesimal, e escrita na forma, né, decimal. Quando aplicamos a taxa percentual a um valor, o resultado obtido recebe o nome especial de porcentagem. Exemplo: imagine um grupo de 100 pessoas, em que 47 são mulheres, e a razão entre o número de mulheres e a quantidade, né, de pessoas do grupo pode ser expressa pela razão centesimal, 47 por 100, ou seja, de cada 100 pessoas, 47 são o quê? Mulheres. Ok? Então, nesse caso, me sobrou quanto, né? 53 homens, tá? Essa razão pode ser apresentada assim, 47%. Na maioria dos livros, né? Atualmente, você vai ver sempre esse 47, né? Seguido de um símbolo, que a gente tem que escrever ele sempre o quê? Para fazer os cálculos na forma, né, de fração, tá? Irredutivo ou decimal, tá? Por exemplo, x% sempre vai ser o quê? X sobre 100. Se o x for 10, 10 sobre 100. Se o x for 3, né? 3 sobre 100. É só um exemplo aqui. Por exemplo, 47%. Como que eu represento isso daqui? Em fração, 47 sobre 100. Numa fração irredutível. Ou posso representar em decimal. Dividindo 47 para 100 dá 0,47, ou seja, 47 centésimo. Algumas porcentagens de uso mais constante devem ter seus valores bem conhecidos. Por exemplo, 100% é o total. Eu vou cobrar imposto de 100%, ou seja, tudo que você ganhou você tem que, né, pagar de imposto. 100% é o total, é o todo. 25%. Como que a gente escreve na forma centesimal? 25 sobre 100. Vocês estão percebendo aqui que 25 e o 100 são múltiplos de 25. Então, se eu simplificar essa fração, né, eu vou ter uma fração irredutível. 25 e 100 é múltiplo de 25. Então, se eu dividir o numerador e o denominador por 25, eu vou obter 1/4. 1/4, fazendo a divisão 1/4 aqui, escrevendo em decimal, a gente vai ter o quê? 0,25. 50%, 50 sobre 100. Ou seja, é a metade. Metade é o quê? Em decimal, 0,5 ou 0,50. 200% é 200, né, sobre 100. Então, se eu pegar 200 e dividir para 100, dá 2, ou seja, é o dobro. Tá? Se eu tenho 100 reais, 200 reais, né, eu compro um produto de 100 reais e vendo ele aí por 200, eu estou ganhando 100% em cima. Eu vou ter o dobro do que eu tinha antes, ok? Muito bem, 10% é 1, né, sobre 100. Se a gente simplificar, vai ficar 10 sobre 100. Simplificando a fração, é 1 sobre 10, que é o mesmo em decimal, fazendo a divisão, 0,1. Tá? Então, a gente vai ter três representações de porcentagem. Pelo símbolo, centesimal e decimal. Regra de 3, tá? Muitas pessoas usam, né, regra de 3 para estarem resolvendo os cálculos que envolvem porcentagem, ok? Então, para isso, eu copiei esses exemplos, ó, o exemplo 1
exemplo 2, exemplo 3 e o exemplo 4. E eu vou estar colocando para vocês no PowerPoint para ficar bem legal as transações. Exemplo 1. Determine o valor de 95% de R$ 105. Ou seja, R$ 105 é o 100%. Eu quero calcular 95% desse valor de 105. Como que a gente calcula? Tem só um método? 2? 3 modos? Vamos lá? Primeiro modo que a gente vai usar para calcular, para resolver, né, esse exemplo 1, é regra de 3 simples. Primeiro, nós temos que identificar as duas grandezas. Nós temos a grandeza do que? Em reais e a grandeza em porcentagem. Então, quem é o todo? Ou seja, quem é o 100%? Então, R$ 105 é o todo, 100%. Então, 95% vai corresponder a quantos reais? Não sabemos. Colocaremos o que ali? A letrinha X. E agora, nós vamos organizar as razões, tá? R$ 105 sobre X, que é igual à razão, né, de 100 sobre 95. E o que a gente vai fazer aqui? A famosa multiplicação cruzada. Multiplicando x vezes 100 e depois 105 vezes 95. Então, vamos lá? 100 vezes x igual a 105 vezes 95. Quanto que é 100 vezes x? 100x igual 105 vezes 95, 9.975. Isolando o x e dividindo por 100, né? Nós isolamos o x igual e vamos escrever aqui 9.975 dividido por 100. Fazendo essa divisão, vamos obter R$ 99,75. Portanto, 95% de R$ 105 é igual a R$ 99,75. Modo 2. 95 de 105, né? 95% de R$ 105. Nós vamos usar o quê? A forma, né, centesimal. Vamos pegar aqui, ó, 95 sobre 100 e multiplicar. Basta fazer isso, né? Multiplicar pelo valor do 105. Que vamos obter. Multiplica numerador com numerador, tá? Ó, o que tem embaixo do 105 que não aparece? 1, tá? Então, a gente só vai multiplicar numerador com numerador. 95 vezes 105. E manter o 100, né, lá no denominador. Fazendo 95 vezes 105, vamos obter 9.975. Igual, que vai ser dividido por 100, que será igual a quanto? R$ 99,75. Ok? Tem dois modos ali de calcular, né, a porcentagem. Exemplo 2. Em uma sala de 40 alunos foi realizada uma pesquisa, o qual apontou que 30 alunos gostam de praticar esporte. Qual é a porcentagem de alunos que gostam de esporte? Eu quero saber agora em porcentagem. Ele só me deu o total de alunos, né? Que é de 40 e um grupo de alunos que gostam, né, de praticar esporte. Então, aqui nós temos duas grandezas. Primeiro modo, vamos usar a regrinha de 3 para calcular essa porcentagem. Alunos e porcentagem. O total de alunos corresponde a quantos por cento? A 100%. Então, quer dizer que o total é 40 alunos, vai corresponder a 100% da sala, né? 100% dos alunos da turma. Então, 30% vai corresponder a 30 alunos vai corresponder a quantos por cento? X. Organizando as razões, 40 sobre 30 igual a 100 sobre x. Multiplicando o cruzado, fazendo 40 vezes x igual 100 vezes 30, temos 40x igual 100 vezes 30, 3.000. Dividindo por 40, nós vamos isolar o x, que vamos escrever 3.000 dividido por 40. Fazendo essa divisão, nós vamos obter 75. 75 o quê? 75%. Então, temos que 75% da sala praticam, né, gostam de praticar esportes. Modo 2.
Quantos por cento, gente, de 40 que vai dar 30? Tá vendo? Ó? O modo de resolver aqui é o seguinte, ó, tem uma incógnita, quantos por cento que foi calculado, né, de 40 alunos que vai corresponder a 30 alunos, né? Que vai ser igual a 30 alunos. Então, x% é x sobre 100, basta multiplicar por 40 e igualar a quanto? A 30. Então, quantos por cento de 40 alunos vai corresponder a 30 alunos? Multiplicando o numerador com o numerador, x vezes 40, né? Sobre 100, igual a 30. O que nós vamos fazer aqui? O que tem aqui embaixo, né? Do 30, que não aparece, mas existe, é o número 1. Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter 40 vezes x igual a 100 vezes 30. 40 vezes x, 40x. 100 vezes 30, 3.000. Então, 40x igual a 3.000. Dividindo por 40, vamos isolar o x, igual 3.000 dividido por 40. X vai ser igual a quanto? 75%. Modo 3. Como que a gente calcula? Basta fazer a razão. 40 de 30. Ou seja, nós vamos colocar 30 alunos de 40. Quanto que isso vai me dar em porcentagem? 30 de 40. Lembrando que sempre o total, pessoal, é o que vai no denominador, na hora de fazer a divisão. Sempre o total é o que vai aqui embaixo, tá? No denominador. 30 de 40 corresponde a quantos por cento? Vamos colocar em fração. Aqui, simplificando, né, esses dois zeros, ou simplificando por 10, né, dividindo por 10, vamos obter uma fração irredutível, 3/4. 3/4 em decimal é 0,75. 0,75, né, que está em decimal, colocando em porcentagem, multiplica por 100 ou desloca a vírgula 2 casas para frente, nós vamos obter quantos por cento? 75%. Então, 30 de 40, né, corresponde a 75%. Então, 30 alunos corresponde a 75% que gostam de praticar esporte. Exemplo 3. Uma geladeira cujo preço à vista é de 1.680 tem um acréscimo de 5% no seu preço se for pago, né, em 10 vezes, ou seja, a prazo, né? Qual é o valor de cada prestação? Primeiro nós temos que saber qual que é o valor a prazo que essa geladeira vai ficar. Quanto que vai custar essa geladeira a prazo? Então, primeiro nós vamos usar a regrinha de 3. Nós temos a grandeza reais e a porcentagem. Então, pessoal, 1.680 é o valor que a geladeira está lá hoje na loja, né? À vista. Corresponde ao quê? 100%. Agora, vai ser acrescido 5% nesse valor de 1.680, que corresponde a 100%. Então, qual vai ser o valor dessa geladeira a prazo? Não sabemos. X. Que, na verdade, corresponde a quantos por cento? 100 mais 5. Por quê? Se 1.680 é o 100%, logo, o valor a prazo vai ser 105%, porque é o 100% mais 5, mais acrescido de 5%. Então, o valor a prazo corresponde a quantos por cento? O valor a prazo, x, corresponde a 105%. Organizando as razões, 1.680 dividido para x é igual a 100 sobre 105. Multiplicando o cruzado, nós temos 100 vezes x, que é igual a 1.680 vezes 105. 100 vezes x, 100x. 1.680 vezes 105, vamos obter 176.400. Dividindo por 100, nós vamos isolar o x, que vai ficar igual a 176.400 dividido por 100. Basta, né, simplificar esses dois zeros aqui, que nós já temos o resultado do valor a prazo, que é quanto? R$ 1.764. Então, o valor dessa geladeira a prazo é de R$ 1.764. Como que eu calculo, né, pelo outro modo, para chegar nesse R$ 1.764? Assim, segundo modo, você calcula 5% de 1.680.
Você calcula 5 de 1.680. Como que a gente calcula? Pega esse 5, vamos colocar em fração, 5 sobre 100, e multiplica por 1.680. Fazendo 5 vezes 1.680. Nós vamos obter 5 vezes 1.680 sobre 100, né? Nós vamos obter quanto? 5 vezes 1.680, 8.400. Dividido para 100, nós vamos obter quanto? R$ 84,00 de acréscimo. Então, agora eu calculei aqui o quê? Eu sei qual será o valor, né? A quantidade de reais que será acrescido em relação, né, em cima, né, do 1.680. Quantos reais que eu vou ter que acrescentar em relação ao preço à vista? R$ 84,00. Então, para saber o valor a prazo agora, basta pegar o que? O valor à vista, 1.680, e somar com o acréscimo de R$ 84,00. Obtemos quanto? R$ 1.764,00. Agora, em 10 prestações, esse é o preço a prazo, né? Agora, em 10 prestações iguais, nós queremos o quê? O valor de cada prestação. Basta pegar o valor a prazo, que é de 1.764, e dividir por quanto? Por 10, porque são 10 prestações iguais. Dividindo por 10, nós vamos obter quanto? O valor de cada prestação corresponde a R$ 176,40. Ok? R$ 176,40. Exemplo 4. Se a mesma geladeira ofertada em até 10 vezes com acréscimo de 5%, né, o interessado em comprar insistir em pagar à vista exigindo desconto e depois de tanta insistência, o gerente acordar em dar 5% de desconto sobre o valor à vista, o valor a ser pago pela geladeira será de quantos? O valor da geladeira é de quanto, pessoal? 1.680. A gente vai calcular 5% de 1.680. Nós já calculamos no exemplo 3, né, anterior aí. 5% de 1.680 é o mesmo que eu pegar 5 sobre 100 e multiplicar, né, por 1.680. Fazendo 5 vezes 1.680 vai dar 8.400, que dividido para 100 vai ser quanto? R$ 84,00 de desconto. Então, eu vou ter que descontar R$ 84,00 em relação ao valor de 1.680. É isso que nós vamos ter que fazer. Então, nós vamos pegar o valor que está à vista, né, 1.680, e descontar R$ 84,00. Aí, o valor da geladeira será de quanto? Passará a ser quanto? Se ele pagar à vista, R$ 1.596. Logo, o valor da geladeira, né, é de 1.596 com desconto. O valor à vista é 1.680, mas com desconto ela saiu por quanto? 1.596. Ok? Exemplo 5. Ainda podemos fazer ainda uma outra análise, né, interessante ao comparar a compra da geladeira no valor à vista, com 5% de desconto, e em relação ao valor a prazo, com 5% de aumento. Vamos lá? Qual é o valor a prazo da geladeira que nós calculamos lá no exemplo 3? Ela saiu por quanto? 1.764. O valor à vista dessa geladeira, com desconto de 5%, ela ficou por quanto? 1.596. Quanto que nós economizamos? Basta pegar o valor a prazo menos o valor à vista, né? Com desconto de 5% aqui. Quanto que nós economizamos? R$ 168,00 de desconto nós obtivemos, né? Sobre o valor a prazo. Agora, eu quero saber isso em taxa percentual. O desconto que eu tive em relação ao valor a prazo. Qual é a taxa percentual que eu tenho aí sobre esse valor, né? Basta pegar e fazer o quê? R$ 168,00 de desconto e dividir pelo total a prazo. Qual é o valor a prazo da geladeira? 1.764. Fazendo essa divisão, nós vamos obter um número decimal, 0,095. Multiplicando por 100, ou deslocando a vírgula apenas 2 casas aqui para a direita, vamos ter o quê?
9,5% de desconto. Podemos perceber que ao comparar, né, à vista, com 5% de desconto, economizou quanto? R$ 168. E a vantagem percentual é de 9,5% em relação à oferta a prazo. Então, a vantagem foi de quanto aqui? De 9,5% em relação ao total a prazo, que é quanto? R$ 1.764. Bom, pessoal, agora é com vocês. Tem aí o desafios, né, para ser resolvido. Aqui ele tá pedindo fácil aqui, né, para você fazer apenas a fração, né, colocar na forma de fração irredutível. Agora está pedindo para calcular a porcentagem. Tudo que eu expliquei, pessoal, está relacionado ao cálculo de porcentagem. Agora, o método que você vai usar é o modo 1, modo 2, regra de 3, né? Aí é com vocês, você vê qual o melhor método que você gosta, o que você aprendeu, para estar colocando em prática. Lembrando que não é um conteúdo novo para vocês aí, o pessoal do terceiro ano do ensino médio. Já é um conteúdo que vem desde o 7º ano sendo trabalhado aí e aperfeiçoado. Beleza? Então, galerinha, chegamos ao fim de mais uma aula. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!